Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Coletivas Futebol Clube, o espaço onde você acompanha as principais coletivas de imprensa do futebol brasileiro. Fique com a coletiva completa agora. Sim, começando então pela linha, pelo bloco. Aquilo que nós estamos a preparar é a equipa para que possa ter um bloco mais alto. E aquilo que nós sabemos do Palmeiras é que procura, e muito bem com o seu goleiro, explorar aquilo que é a profundidade e as costas da última linha. Eu acredito que a equipa não entrou bem no jogo. Se vir o primeiro lance, marca logo aquilo que é a saída da nossa primeira linha, a saída da linha do nosso meio campo para tentar pressionar a bola de saída, e a nossa defesa ficou. E quando a defesa ficou, dá-te uma sensação de vou para a frente, fico para trás, cria aqui um desequilíbrio, e o Palmeiras, aos 10 segundos, aos 15 segundos, tem logo uma situação de chegada no nosso golo. Então aquilo que nós queríamos para o jogo era criar momentos de pressão. Não tem a ver com linhas altas ou linhas baixas, mas tem conhecer o momento em que eu posso chegar e pressionar na frente. Fizemos isso algumas vezes no primeiro tempo, não tanto em termos da forma tão agressiva e tão competitiva e aguerrida como eu quero que façam, e vou frisar como eu quero que façam, mas tendo em conta aquilo que era a defesa da profundidade, e conseguimos fazer essa defesa da profundidade. Eu acho que no primeiro tempo, nesse particular, aquilo que nós falhámos foi na defesa depois da segunda bola, que era ganho pelo meio campo do Palmeiras, e ficavam de frente para a nossa última linha. Então, em termos defensivos queríamos isso, mas queríamos também, porque sabíamos que havia momentos em que íamos não ter bola e teríamos de estar mais baixos, e saber defender nesses momentos, que a equipa estivesse num bloco médio, mas com muita agressividade, em particular naquilo que eram as dinâmicas que esta equipa do Palmeiras tem muito boas sobre os corredores laterais. Fazem aquelas triangulações muito boas, na primeira parte muito sobre o nosso lado direito, e nós não conseguimos travar no triângulo defensivo e não conseguimos também compactar como equipa. A equipa ainda não tem, quando está num bloco médio, saber fechar os espaços, saber ter o sacrifício. E eu acho que hoje, em termos gerais, eu resumia o jogo de uma só maneira. Jogar como equipa contra o Palmeiras requer que nós sejamos sempre muito, muito, muito competitivos. Hoje, mais uma vez, como tantas vezes, o Palmeiras marcou no último minuto. Nós, é verdade que não tínhamos a intensidade e o fulgor que temos que ter e que vamos ter, mas o jogo pedia que fôssemos muito mais competitivos. E competir não tem a ver com blocos baixos, com blocos médios, com blocos altos, mas tem a ver com aquilo que é competir o jogo. E nós houve momentos em que não o fizemos, e houve momentos em que pensávamos que podíamos não o fazer contra uma equipa como o Palmeiras, e isso penalizou-nos muito, muito, muito. Em termos daquilo que era a ideia com bola, eu acho que também limitou-nos muito a saída muito precoce do Tassiano, por lesão. Eu acho que nós estávamos muito bem a entender o jogo e tínhamos uma saída muito boa pela direita, onde tínhamos aí um momento de desequilíbrio mais por esse lado. O Tassiano iria ter, com o Soteldo, uma função de ocupar os espaços mais interiores, e enquanto ele esteve em campo, a equipa teve mais ou menos essas ligações. Depois entrou o Lucas, que entendo que é o extremo que temos para poder entrar. O Miguelito poderia ter sido outra opção com outras características, e o Ainer acabou por entrar porque, não tendo nós mais opções de extremos e de verticalidade e de ser um jogador com muita capacidade física de poder pressionar na frente, poder atacar espaços na frente e poder também ajudar a fechar mais o corredor. Esta mais ou menos foi a história do jogo, e para responder em concreto à sua questão. Caixinha, Fabiano fala da Rádio Transamérica, ainda em cima das tuas alterações, a entrada do Rincon. O que você pensou na entrada dele e se, na tua opinião, executou bem? E com relação à parte física, início de temporada, isso pesou bastante também no resultado do Clássico? Não, eu não diria que foi isso que influenciou diretamente o resultado do Clássico. É normal que o Palmeiras, e muito bem está, tem a possibilidade de fazer a rotatividade da equipa jogo a jogo,
isso permite-lhe ter semanas largas para organizar o jogo. Mas nós hoje também tivemos um jogador que só jogou no jogo anterior aqui na Vila, que foi o João Basso, e saiu porque não podia, que estava esgotado e estava com câimbras. Então não é isso que eu me refiro. Eu acho que há momentos em todos os jogos, seja no início, seja no meio, seja no final, em que algo mais tem que vir de dentro. Independentemente daquilo que é a nossa capacidade física no momento, aquilo que é a nossa vontade de competir, e em particular quando temos um resultado a favor, quando estamos enfrentando esta e qualquer equipa, algo tem que vir de dentro na nossa entrega ao jogo, no nosso sacrifício pelo jogo, no nosso compromisso pelo jogo. E ainda não estamos nisso. Eu notei hoje, de uma maneira muito clara aqui na Vila, uma ligação com o passado, que eu quero cortar o mais rápido possível. Notou-se muito essa ligação com o passado. Uma ligação com o passado em termos daquilo que era a relação que vinha da tribuna para o campo. A equipa não estava ansiosa, estava presa, estava receosa, e isso notou-se também muito naquilo que foi o jogar da equipa, e em particular em alguns jogadores que sentiram muito também essa pressão. Eu estou aqui para continuar a apoiá-los sempre, vim aqui para aqui porque acredito muito neste projeto, neste processo, e acredito que estar a representar uma equipa como o Santos e as pessoas que o apoiam, é muito triste sair daqui com uma derrota num clássico, ainda por cima no último minuto, mas acreditem que nós vamos colocar este clube naquilo que é o lugar que merece. Precisamos desse tempo, precisamos muito provavelmente também daquilo que é o esforço que está a ser feito para termos outras opções dentro daquilo que é a nossa equipa. E voltando à sua questão do Rincón, o Rincón, no meu entender, nestes 3 jogos tem sido o jogador mais regular daquilo que é o meio-campo. E no nosso meio-campo é onde temos menos opções, menos intensas, menos rotativas e que têm vindo a sofrer um maior desgaste. O Rincón hoje não iniciou o jogo porque fez 70 e 90, tem 37 anos e não jogava há muito tempo essa dose de jogo. O Luan tinha feito 90 mais 90, precisamente por isso, e não tinha treinado a primeira semana, também não podíamos desgastar, e infelizmente o Tassiano também não estava em condições, como vimos, de poder ter entrado no jogo e ter tido participação. Então é tudo isso que nós temos que encontrar, é tudo isso que nós temos que procurar soluções dentro do grupo que temos, e já no próximo jogo temos que dar uma resposta muito sólida, porque as equipas vêm-se não só nos bons momentos, mas as equipas grandes vêm-se essencialmente nos momentos em que são pós-derrota. Então, no próximo jogo, independentemente das condições, de termos mais tempo para recuperar ou menos tempo para recuperar, nós temos que ser seriamente competitivos naquilo que é a deslocação ao Velo e pensar única e exclusivamente que temos que ganhar esse próximo jogo. Pedro, boa noite. Boa noite. Eu vou insistir um pouco na questão da parte física, porque hoje, esses últimos dias aqui na cidade de Santos tem sido parecendo uma onda de calor, né? Um calor muito intenso. Não sei se hoje especificamente isso pode ter influenciado, mas a impressão da gente que estava ali, ao menos trabalhando nas cabines, era que os jogadores, no final do primeiro tempo, já sentiam um cansaço maior. Agora no final do jogo o Soteldo, você falou do Basso saindo, mas Soteldo, Guilherme, jogadores que mostravam esgotamento físico. Você não acha que o Palmeiras fisicamente hoje se mostrou melhor e que isso possa ter de alguma forma implicado no resultado final da partida? E eu queria complementar sobre o Lucas Braga, jogador que não é muito comum ele entrar no jogo e ser substituído. Por que isso aconteceu? Foi parte física ou parte técnica? Foi parte técnica. Eu disse-vos aqui no primeiro jogo que aquilo que é o meu conhecimento do Paulistão em relação àquilo que é o início do mesmo, aquelas equipas que têm normalmente mais tempo para treinar têm uma vantagem física. É verdade, há uma vantagem física no jogo. Há uma vantagem física que foi evidente numa equipa que vem preparando para jogar semana a semana. Nós não temos essa possibilidade. E não tendo essa possibilidade, temos que continuar com as opções que temos e com as dinâmicas que temos, sabendo que corremos riscos de lesões, obviamente também, e que sofremos risco de desgaste. Mas não temos outra opção e temos que ir em frente. Uma das coisas que eu disse aos jogadores na primeira palestra, antes de virmos para o Mirassol, foi:
Meus senhores, eu tenho históricos de substituições aos 20 minutos. Não há nenhuma regra no futebol. Há 5 podemos fazer só 5 substituições e temos 3 períodos ou 3 tempos para o fazer, não contando ao intervalo, mas não há nenhuma que nos diga em que período de tempo é que o temos que fazer, não é? Nem que um jogador que entra não possa sair. Naquele momento o que é que nós vimos? Que estávamos a ficar desequilibrados no meio campo. O Soteldo é muito bom jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Eu digo-vos isto frontalmente. E quando isto acontece, nós temos que ter soluções no banco, porque essa é a nossa responsabilidade, de tentar manter jogadores que têm essa criatividade e nos podem dar alguma coisa para o ataque e deixá-los disponíveis, e temos que equilibrar a equipa. E o equilibrar a equipa nesse momento foi ter um meio campo a 3 com mais presença. Daí a substituição. Ou seja, não tem a ver com o Lucas, de maneira nenhuma, não tem a ver com nenhum jogador, mas tem a ver com aquilo que é a nossa tomada de decisão no banco para ajudar a equipa. E naquele momento pensámos, e acho que até conseguimos em determinado momento equilibrar aquilo que era o desequilíbrio que nós tínhamos evidente no meio campo, fruto da criatividade de um jogador, mas em disciplina tática que tem ao mesmo tempo. Caixinha aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Caixinha, contando com o jogo treino contra o Atlético, o Santos tomou 8 gols em 4 jogos na temporada. E desses 8, 6 foram de cabeça em jogada de bola aérea. Eu queria entender se você já conseguiu diagnosticar esse problema. É erro individual? É erro no posicionamento? O goleiro precisa sair melhor do gol? Enfim, por que o Santos toma tanto gol de bola aérea nos seus jogos? Muito obrigado. É um padrão, de facto é um padrão. Tem a ver com uma questão muito simples. Nós, quando estamos a defender a nossa área, e é uma coisa que começámos a treinar logo desde os primeiros momentos, quando treinámos esse momento defensivo, naquilo que é a defesa do nosso golo, e em particular a defesa do centro. Aliás, amanhã, uma das coisas que já estava definida, porque eu antecipadamente faço o plano de treino, temos para trabalhar com a linha defensiva precisamente a coordenação e também a defesa da última zona no cruzamento. Há uma situação muito simples. Lembra-se daquele primeiro cabeceamento que sofremos aqui no jogo do Mirassol, que o Brasão faz aquela grande defesa? Foi a papel químico o gol que sofremos na ponte, lembra-se? E hoje sofremos outra vez, por uma simples razão. Quando nós temos de defender naquela zona, temos de defender bola e adversário, e o que nós estamos a defender neste momento é único e exclusivamente só a bola. Então é um comportamento que temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a reforçar, e que os jogadores têm que entender que é um padrão que estamos a levar-nos a sofrer golos de uma maneira repetida, e também situações, porque nos 3 jogos tivemos situações, claro, que podemos ter sofrido. Tem toda a razão nesse padrão. Caixinha, boa noite, Melhores da Rádio Bandeirantes. Passados esses 3 jogos do Campeonato Paulista, já deu para perceber que algumas peças podem estar faltando e que você, claro, gostaria de contar. Você improvisou pela segunda vez no lateral direito no ataque, foi o caso do Rainer no segundo tempo, já tinha usado o Léo Godoy nessa mesma função. Nesses 3 jogos, você já avaliou, o Santos ainda está no mercado, em busca de nomes. Qual posição você ainda gostaria de receber novos jogadores? Olha, essa claramente extremos, essa é uma delas. Não. Há jogadores que têm que ter um sacrifício mesmo não estando em condições físicas e têm que muitas vezes ficar até ao final do jogo. Deixamos de ter profundidade, deixamos de ter criatividade, deixamos de ter capacidade de ofender o adversário por fora. No meio campo temos 3 jogadores praticamente só neste momento, que têm sido aqueles que têm jogado mais, é outra das situações, e depois façamos uma avaliação em termos daquilo que é, por exemplo, a posição 9, onde mais uma vez começámos com o Luca, um jogador de 17 anos, que penso que sentiu muito emocionalmente hoje o jogo. Ele é muito mais do que aquilo. O Wendel também estávamos à espera de muito mais, parecido àquilo que foi o primeiro jogo, mas não conseguiu dar essa garantia e esse jogo. Então já temos praticamente as posições muito claras, extremos, um reforço muito forte daquilo que é a zona do meio campo, e também lá na parte do ataque, na parte mais central, temos aquilo que é o centroavante. Pedro, aqui do seu lado esquerdo, Pedro Larroca, Energia 97 FM. Voltando a esse assunto do lado direito, só que agora na defesa. Você começou os últimos 2 jogos com o Léo Godoy entre os titulares e o Sherman começando no banco de reservas e nem entrando. Só que o Sherman tinha uma convocação
para o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Por que a comissão técnica não permitiu o Sherman a ir à seleção brasileira, sendo que o Léo Godoy, na maioria das partidas nesse começo de campeonato, foi o titular pelo lado direito da defesa? Obrigado. Nós tivemos a preocupação de falar com ele e eu tive a claridade de lhe dizer: se nós não tivéssemos a iniciar um processo, como estamos a iniciar um novo ciclo, eu teria todo o gosto que tivesses ido para a seleção. És um jogador que nós contamos, eu até lhe posso lhe já dizer que no próximo jogo, tendo em conta aquilo que é a evidência e aquilo que falou e muito bem do Léo ter jogado, e jogaram muito bem os nossos laterais hoje, os dois, ter jogado 2 vezes 90 minutos com o desgaste que temos e estando no início da época, no próximo jogo vai ser o JPI mais 10. Mas tudo tem também um plano, não é porque não foi, agora não jogou, há um problema, há uma crítica, seja o que for. Tudo é falado com as pessoas e a principal justificação foi: estamos a iniciar um novo ciclo, és um jogador importante, és um menino da vila, tens projeção, vais ter competência, mas quero-te aqui neste início de ciclo para que tenhas um entendimento daquilo que nós estamos aqui a fazer, nós estamos aqui a construir, e vais ter minutos de jogo, vais ter umas vezes em que jogas, vais ter outras vezes que inicias, outras vezes que podes entrar no jogo, outras vezes em que também não jogas. Isto é assim, não há lugares indiscutíveis, mas acho que pelo menos nas laterais acho que estamos muito bem servidos, e hoje os nossos 2 laterais, junto também, por exemplo, com o Zé Ivaldo, acho que tiveram muito bem no jogo. Foram esses 3, pelo menos laterais. O João sentiu ali um bocadinho mais de cansaço e um bocadinho mais de dificuldades, mas tiveram muito bem. Pedro, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Na pergunta sobre posições que você reforçaria para o Santos, você falou de um centroavante e de um jogador aberto. O Santos tem o Tiquinho Soares e o Álvaro Barreal, que ainda não estão regularizados. Você tem alguma previsão de quando o Santos vai poder contar com esses jogadores, que por mais que não tenham sido anunciados oficialmente, a gente sabe que já estão no CTR Pelé? E você mencionou também sobre uma pressão da torcida, que você até lembrou do ano passado. Você acha que isso pode influenciar no seu trabalho de alguma maneira, essa pressão da torcida por estar tantos anos sem um grande título? Muito obrigado. Não, de maneira nenhuma. Os clubes grandes são assim. Os clubes grandes são assim, devem ser assim e devem continuar assim. Nós é que temos de ter o caráter para dentro do campo, saber que isso é assim e dar uma resposta condigna em relação a isso. E somos nós que temos que forjar esse caráter, forjar essa personalidade e trazer a nós aquilo que é uma equipa que os orgulhe para voltar as coisas ao contrário. Há momentos em que as coisas são assim, há outros momentos em que seremos nós a puxar por eles e certamente todos juntos vamos criar essa unidade e essa identidade. Eu falei no centroavante, sim, o Tiquinho. Temos o Tiquinho e muito provavelmente podemos ainda ter mais uma ou 2 peças que podem, mais uma que pode fazer que é dessa função, e uma outra que pode fazer por dentro e por fora. Esperamos que assim as coisas aconteçam, mas há questões burocráticas muitas vezes que nos ultrapassam na questão do Tiquinho. Confiamos muitíssimo naquilo que é o trabalho que o Pedro e a sua equipa faz nessas questões, mas não conseguimos ter o controle sobre as mesmas, não depende única e exclusivamente de nós, mas estamos a trabalhar nisso todos os dias, e o próprio jogador, como devem entender, também está com essa vontade de poder participar. O Álvaro foi submetido a uma cirurgia dupla de hérnia inguinal. Já tem, penso que 32 dias, muito provavelmente lhe faltam mais na ordem de 10 dias para poder começar a trabalhar com o grupo. Está nesse processo final de recuperação, e então quando isso acontecer poderá ser uma opção. Ele não joga só por fora, é uma opção que pode jogar por fora. Faz todo aquele triângulo mais pela esquerda, pode fazer de lateral, pode fazer mais à frente e pode inclusivamente fazer de interior esquerdo, ou seja, aquilo que é o conhecimento que temos dele e a qualidade e a intensidade e aquela garra argentina também, por que não dizer, ele dá-nos com essa possibilidade de fazer 3 funções. Boa noite, Caixinha. Boa noite. Regis Querino, Jornal Tribuna. Voltando a falar dessa questão da pressão da torcida, terceiro jogo da temporada, você mesmo já percebeu que a torcida irritando facilmente, né? A substituição do Lucas Braga, puxaram uma vaia, você e o Guilherme pediram ali na lateral do campo incentivo a ele ali, numa forma de não deixá-lo constrangido, saindo
ali entrou no primeiro tempo, saiu no segundo. De que forma que essa questão aqui dentro da Vila, o fato de você jogar com essa pressão por vitória, não apenas por título, mas vitórias em casa, de que forma trabalhar isso psicologicamente com o grupo para que ele não se abale logo no início da temporada, e se o fato de fazer 2 jogos agora fora de casa pode ser um bom negócio para o Santos antes de retornar aqui para um outro clássico, que é contra o São Paulo na 6ª rodada aqui na Vila. Obrigado. Repare, nós temos que ter o caráter de entender aquilo que é jogar numa equipa grande. E no Brasil, de uma maneira ainda mais efusiva, isso nota-se, isso exige-se e é muito claro, óbvio, e assim tem que ser. Quem não tem caráter não pode estar numa equipa grande. Quem não consegue lidar com esse tipo de pressão não pode estar numa equipa grande. O que nós queremos e temos como compromisso é que a nossa torcida sinta orgulho de nós. E quando eu digo sinta orgulho de nós, é independentemente daquilo que é o resultado, o nosso comportamento e o nosso compromisso em campo é de lutar por todos os jogos, é de lutar por todas as bolas e a ter um comportamento coletivo que vamos ter, que tivemos ainda só no primeiro tempo do jogo do Mirassol, e que tivemos uma reação naquilo que foi o jogo da Ponte Preta. Mas é dentro disso que nós queremos ter prolongado no tempo. Esse é o meu trabalho. Independentemente disso, eu estarei aqui sempre para defender os nossos jogadores. Sempre. Sempre. Porque, quer queiramos, quer não, o escudo, o símbolo, todos os jogadores que lá saem estão a defender o Santos. Há uns que podem fazê-lo melhor, há outros que podem não fazê-lo tão bem, mas estão todos a representar o Santos. E eu falei nisso numa entrevista que tive antes de iniciarmos o campeonato, que peço mais uma vez, eu tenho condições de que todo o estádio exija de mim, que coloque a pressão em mim. Deixem os jogadores, ao final do jogo podem dizer o que quiserem, mas que no jogo apoiem os jogadores, é isso que eu peço. E que ponham toda essa pressão em mim. Eu farei o resto do trabalho diariamente, e acreditem, o trabalho que este grupo está a fazer é um trabalho fantástico. E acreditem também numa outra coisa, este clube, infelizmente, nos últimos anos tem sido muito maltratado. Eu não tenho uma varinha mágica, mas tenho uma vontade muito grande de vencer neste projeto. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui a uma semana, mas eu nunca vou desistir. Mas vamos precisar de todos, porque de certeza conhecem muito melhor do que eu aquilo que é o passado recente desta instituição, e se não estivermos todos juntos nesse caminho e confiarmos naquilo que é o trabalho que todas estas pessoas estão a fazer no dia a dia, aí de certeza que não vamos alcançar nada. Mas se acreditarmos, vamos alcançar coisas muito interessantes. Estamos ainda apenas no início, mas a minha energia e a minha vontade está totalmente focada nessa direção. Caixinha, eu queria te pedir licença para insistir nesse tema, mas talvez algo que gere um pouco de confusão ainda na cabeça do torcedor é ver um cara como o Gil, que foi titular em praticamente todos os jogos do ano passado, afastado. Eu queria te perguntar se é decisiva, se não tem mais volta a tua opção em não utilizá-lo na temporada, por favor. Eu já falei do Gil, o Gil tem feito um esforço tremendo e tem sido um profissional incrível em termos daquilo que tem feito no dia a dia desde que chegamos. Eu comecei a treinar como treinador principal em 2010 no União de Leiria. Desse momento até hoje, todos os jogadores, todos sem exceção, souberam aquilo que era a minha opinião em relação ao trabalho deles e às minhas decisões, cara a cara. Ele é a única pessoa que tem que saber isso. Não é, peço desculpa, não é nem você, nem mais ninguém. Ele e todos os outros. E isso eu não quero perder. Eu não quero perder a minha cara, quero perder a minha coerência e a minha frontalidade naquilo que é a execução do meu trabalho. É verdade, tem-me tocado também na minha carreira ter tomado decisões difíceis de afastar ou de tomar decisões de que jogadores com essa importância e essa história não façam parte de um processo, mas aquilo que é a minha decisão, e digo-lhe mais, eu quando tomo uma decisão técnica, é uma decisão técnica, mas todas as pessoas que fazem parte do processo também o sabem.
Mas eu também, há uma coisa que vos digo, eu não tenho redes sociais. É uma bendição. A sério. É uma bendição. O meu pai, que agora que tem 74 anos, perguntou-me quem é o Gil. Porque tem redes sociais e porque tem Facebook. Eu não tenho. Por isso, por aí, não vou perder o meu foco. Eu tomo decisões com muita convicção, com muita coerência e com muita frontalidade. Na defesa sempre intransigente daquilo que são os direitos dos clubes que represento. E hoje o Santos quer iniciar um novo ciclo, vai iniciar um novo ciclo, e nós estamos nesse processo que está a demorar um pouco mais do que aquilo que nós pensávamos, mas todos sabemos que vamos lá chegar. Última pergunta. Boa noite, Caixinha. Tudo bem? Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Você falou aí que o grupo, de forma geral, não, está preso ao passado. E você tem falta de peças. Você tem aí, visivelmente, especialmente no meio de campo, como você mesmo já frisou. O que tem sido mais difícil nesse começo de temporada? Qual desses dois problemas? Fazer o time entender essa nova filosofia de jogo que você quer implementar aqui, ou a falta de jogadores? E sobre o Soteldo, você falou que é um jogador indisciplinado taticamente. Você acha que vai conseguir colocar o Soteldo, né, dentro dos padrões técnicos, disciplinares, táticos que você acredita ser ideal? Olha, vamos por partes. Eu acho que também estamos a pagar um preço, e aquilo que tem sido o esforço que eles têm sido submetidos para que a equipa tenha uma outra rotação e uma outra intensidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os nossos jogadores, em termos de distância de alta intensidade, em todos os jogos, e provavelmente o de hoje também não vai andar muito longe disso, têm sido superiores ao máximo que tiveram o ano passado em quase todos os jogos da Série B. Comparativamente àquilo que nós tínhamos no Red Bull, que tinha essa intensidade, só numa variável e por muito poucos metros, estes jogadores no primeiro jogo não as bateram. Isto tem um preço. Isto tem um preço, porque todo o estímulo leva a uma adaptação, mas o estímulo tem que ser duradouro para que a adaptação também seja duradoura, não é? Não vamos desistir, vamos continuar. Temos peças para poder rodar no meio, que é para mim o grande coração e pulmão da equipa, jogando com esta frequência? Não. Isto está totalmente ligada àquilo que pode ser a maior criatividade e anarquismo de um determinado jogador. Os jogadores virtuosos têm que ter liberdade, mas para ter mais liberdade ainda, têm que ter uma equipa equilibrada por trás deles para lhe permitir ter essa liberdade. E neste momento nós ainda não o conseguimos ter. Por isso é que o primeiro golo de hoje saiu numa transição. Por isso é que ele tem que ter também uma peça defensiva no momento em que a equipa tem que defender. Ele tem que entender isso. Ele e todos os outros. Nós não podemos perder a bola e deixar 3 ou 4 jogadores à frente da linha da bola. Ainda mais com uma equipa como o Palmeiras. É impensável fazer isso. Mas tivemos uma equipa mais equilibrada, uma equipa mais madura, que tenha essa intensidade, essa presença, essa capacidade de suster o jogo, essa capacidade de ficar mais próximo da bola quando a perde, para poder atacá-la mais à frente das zonas mais altas. Os nossos jogadores criativos não têm que fazer grandes distâncias, então têm mais liberdade. E se não temos uma coisa, também não vamos ter a outra. Então a junção não se dá. Temos de continuar a trabalhar nessa orientação, mas de facto outro tipo de peças ou mais peças vão ajudar ao processo.